Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maru Barbie, para você ainda que não me conhece, e nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês como nós conseguimos comprar um imóvel aqui na Alemanha, como funciona, o que tem que fazer, né? Então eu vou passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Nós compramos um apartamento em Bruxelas, onde nós morávamos, depois de 3 anos que nós estávamos morando lá. Nós resolvemos, procurar um imóvel porque o valor dos aluguéis estava muito alto e como nós morávamos num apartamento pequenininho, nós teríamos que alugar um apartamento maior, nós pensamos na possibilidade. Por que não comprar um imóvel ao invés de alugar? Então começou a surgir esse sonho a partir dessa necessidade, né? E nós já estávamos 3 anos lá. O meu marido tinha um contrato que era befristet, que é quando você não tem uma data limite, né, de trabalho, você trabalha por tempo indeterminado. Isso é muito importante também para você fazer um financiamento longo aqui na Alemanha. Então é interessante, na hora de você assinar um contrato de trabalho, ver o que está escrito lá, se você tem por tempo indeterminado esse trabalho. Então nós tínhamos todas essas possibilidades. E então o que a gente fez? A primeira coisa foi ir no banco. A gente já tinha uma conta no banco desde o início. Quando você vem para a Alemanha você tem que abrir uma conta no banco. Nós fomos lá e falamos com a nossa gerente. Nós tínhamos interesse em comprar um imóvel, né, se teria condições, possibilidades. Foi onde ela indicou um Finanzberatung para nós, um Immobilienfinanzberatung, que é uma pessoa que é um conselheiro, né, nessa parte de financiamento de imóveis. Então ele conversou com a gente, ele falou todas as possibilidades que nós poderíamos ter, né, para comprar um imóvel. Ele falou dentro do salário do meu marido na época, porque eu não trabalhava, eu tinha o Caio pequenininho em casa. Ele explicou a possibilidade de até quanto poderia ser esse imóvel e tudo mais. Então fomos em busca do apartamento, olhamos vários apartamentos, assim, que no meu ponto de vista o mais difícil de tudo é você encontrar um bom imóvel, um imóvel que realmente vale a pena pelo valor dele. Então isso sim que é o mais complicado, porque aqui na Alemanha não existe tantas opções de imóveis, pelo menos na região onde nós moramos, né, ou morávamos em Bruxelas. Depois de olhar vários imóveis, ficamos assim, eu acredito que mais de 1 ano procurando imóveis, fazendo visitas, né, em todos. Nós encontramos um apartamento para comprar. Esse apartamento era do jeito que nós queríamos, sabe? Preenchia todas as necessidades que nós esperávamos. Então nós falamos com o banco, passamos todas as informações desse imóvel pro o Immobilienberatung do banco e ele viu a possibilidade se haveria ou não chance de comprar esse imóvel. E é muito interessante porque aqui na Alemanha, apesar de ser um país super burocrático, as coisas funcionam, sabe? Então eles dão logo uma resposta para você, assim, se você pode ou se você não pode. Eles não ficam assim 6 meses avaliando seu contrato, 1 ano avaliando. É questão assim de semanas, assim. Eu acredito que foi em torno de umas 2 semanas eles já responderam pra gente se daria ou não. E foi onde deu tudo certo. Nós recebemos o aval positivo do banco, nós fizemos um financiamento na época que foi em 2011. Pelo banco mesmo, e na época os juros estavam 5% ao ano. Então já estavam bons juros naquela época, então seria assim, uma ótima oportunidade. E o que nós iríamos pagar de prestação do imóvel era o valor do aluguel que nós pagaríamos. Então é muito melhor, ao invés de você pagar um aluguel, você comprar um imóvel próprio, né? Para comprar um imóvel aqui, provavelmente você vai precisar dar 30% de entrada, ou 20% de entrada, ou 10% de entrada. Isso vai depender muito do valor do seu imóvel, né? E também da negociação que você vai fazer. Mas você vai ter que ter um pouco de dinheiro em caixa para você pagar algumas taxas. Aqui existe algo chamado Nebenkosten.
Esse Nebenkosten, ele também existe na compra de um imóvel, que quando você olha, por exemplo, num site da internet, por exemplo, tem uns sites que você vai lá e busca imóveis para alugar ou para comprar. E daí do ladinho do valor tem o valor do imóvel certinho, e daí tem lá o tanto que é a comissão para imobiliária, que eles chamam aqui de provisão, tá? Então o ideal mesmo, que é perfeito, é você encontrar provisão FRAI, que é sem a imobiliária ganhar nada, né? Você faz direto com o proprietário, ou às vezes a imobiliária vende, mas é negociado com o proprietário, é o proprietário que paga esse valor. E as taxas de imposto, você tem que pagar a taxa de imposto referente à compra do imóvel, você tem que pagar o cartório, você tem que pagar várias taxas que está embutido dentro desse valor que é o Nebenkosten, né? E o Nebenkosten varia bastante de acordo com o valor da casa, né? É uma porcentagem. Então isso que eu digo para vocês, em torno de 10 a 30% do valor do imóvel você tem que ter em caixa. O banco pode pedir para você dar uma entrada no imóvel, dependendo do valor. Se for um imóvel mais alto, o banco pode pedir, ou não, né? Depende muito da negociação e do banco, vai variar bastante, mas um pouco de dinheiro guardado você vai ter que ter. Após ter dado tudo certo no banco, nós fomos no cartório assinar o contrato. Então, assim, foi tranquilo também. Na época eu não entendia bem alemão e não falava bem alemão depois de 3 anos que nós estávamos aqui. Então, o meu marido entendia, assim, as coisas mais do que eu, né? Acho que não entendia tudo também, mas entendia, assim, bastante. E eu confiei no meu marido, né, pra entender o que estava escrito ali. Então, o cartório leu, né, o juiz leu todo o contrato e depois nós assinamos. Após 2 semanas que nós assinamos, já começaram a vir as contas do cartório e também da prefeitura, da mudança do nome, né, para a prefeitura no registro de imóveis e tudo mais. Então, por isso que eu falo para vocês, esse valor entre 10 a 30% vocês têm que ter em caixa, porque as contas vão vir para vocês e vocês têm que pagar tudo à vista. Então foi isso, depois de comprar o imóvel, depois de ter assinado no cartório, nós recebemos as chaves da casa. Depois de 3 meses nós recebemos, tá? Toda essa negociação do banco, depois que nós encontramos um imóvel, que nós fomos no banco e até assinarmos o contrato de compra e venda no cartório, foi em torno assim de 1 mês e meio. Tudo correu muito rápido. Então, após assinar o contrato, nós negociamos com o antigo dono quando que ele poderia liberar o imóvel pra gente. E ele pediu 3 meses, porque ele precisaria arrumar um outro lugar para ele morar. E nós também teríamos que dar um aviso prévio do apartamento onde nós estávamos 3 meses antes. Então foi perfeito, assim, deu tudo certinho. Isso que eu contei pra vocês foi de um apartamento que nós compramos na cidade de Bruxal, onde nós morávamos lá, tá bom? Agora eu vou contar pra vocês como que foi a compra desta casa aqui, que nós moramos agora. Quando nós decidimos ir pro Brasil, o meu marido tentou vender esse apartamento, né, onde nós compramos em Bruxal. Ele não conseguiu vender num tempo curto. E o que ele fez? Ele alugou o imóvel. Só que quando nós temos filho aqui na Alemanha, o governo ele dá uma ajuda para você no financiamento, sabe? Tem uma parte do valor do imóvel que ele paga para você com juros mais, e você paga para o governo com juros mais baixos. Então vale muito a pena, assim, para quem tem família, tem filhos. É como se fosse um incentivo para você comprar um imóvel. Só que, como nós alugamos este apartamento, o governo deu um prazo para nós ou comprarmos outro imóvel, ou voltarmos pro apartamento, ou vendermos o apartamento. Ele deu essas 3 opções pra gente. Então, o que a gente fez? A gente ficou pensando ou voltar pro apartamento, mas seria pequeno, né, pra nós todos, e depois com mais um filho, ou então a gente comprar um novo imóvel aqui. E foi onde que a gente começou a procurar uma casa para comprar aqui na região onde eu moro hoje, que é Waldbronn, que é na Grande Karlsruhe. O mais difícil realmente é você encontrar um imóvel, sabe? Um imóvel que esteja nas condições que você quer, que esteja dentro do preço que você quer, porque geralmente quando é um imóvel bom, o preço é super alto, então é meio complicado assim de achar. Eu acho que essa é a maior dificuldade.
Mas enfim, nós tivemos muita sorte, nós encontramos próximo da casa onde a gente morava, lá da estação de trem, lembra que eu mostrava pra vocês lá, fiz vlog e tudo mais. E nós encontramos próximo, então a gente já conhecia a cidade, o Caio ia poder continuar no mesmo kindergarten, na mesma escola e não iria mudar em nada. E fica bem pertinho do trabalho do meu marido, assim, questão de 5 minutos ele tá em casa, é super rápido, sabe? Depois que nós encontramos essa casa para comprar, a gente também fez da mesma forma, nós entramos em contato com o banco e o banco nos encaminhou, nos direcionou, né, para um Immobilien Beratung. Esse rapaz, essa pessoa, foi na nossa residência, conversou com a gente certinho, viu o valor do imóvel, viu o contrato de trabalho do meu marido, quanto que nós temos de gasto, qual é o nosso estilo de vida, se teríamos condições de comprar um imóvel ou não. Isso durou 2 semanas, essa avaliação. E a resposta foi positiva, que nós teríamos chance, né, de comprar uma casa. O banco financiaria para nós. E o mais legal de tudo é que agora os juros estão muito baixos, assim, nunca estiveram tão baixos. Então nós conseguimos comprar essa casa com juros de 2,6% ao ano. Então assim, metade praticamente, né, dos juros do apartamento que nós compramos em Bruxelas. Então depois que o banco aceitou, nós marcamos um horário no cartório, nós fomos no cartório, assinamos o contrato, foi muito tranquilo e após 2 meses nós recebemos a chave da casa, da onde a gente tá morando hoje. E foi assim, gente, então hoje nós pagamos a menos de financiamento do que um aluguel de uma casa, nós pagamos menos, só que claro, temos todo o transtorno da reforma, nós estamos fazendo por conta própria, né? Então existe também a possibilidade de nós conseguirmos um financiamento para reformar a casa, só que isso tudo tem que ser pago, né, gente? Então não é nada de graça, assim. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que aquele financiamento que o governo fez pra gente do apartamento foi substituído para esse financiamento aqui. Então deu tudo certo, sabe? Nós não vamos ter mais problemas em relação a outro apartamento, nós podemos deixar ele para sempre alugado como uma forma de rendimento e agora o governo transferiu para cá essa cláusula, né, no nosso contrato atual. Então tá tudo bem, assim, tudo tranquilo. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar para vocês um pouquinho de como foi a nossa experiência aqui na Alemanha, na compra de imóveis, tá? Se de repente você tiver mais alguma dúvida, você deixa nos comentários, eu vou ver se eu consigo responder para vocês. Se forem muitas perguntas, eu posso gravar um vídeo respondendo perguntas em relação a esse tema, tá bom? E é isso, para esse imóvel nós tivemos muita sorte que nós conseguimos financiar 100% do valor do imóvel. Então é claro que nesse caso Deus deu uma forcinha pra gente para que isso se concretizasse. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra mim, clica no gostei para ajudar a gente na divulgação e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu deixo um beijo pra vocês, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tschüss!